ele até começou a ser convocado para a seleção carioca. Até curioso explicar isso, porque antigamente tinha o Campeonato Brasileiro, sim. O Campeonato Brasileiro não começou exatamente na Taça Brasil, aquela primeira que ganhou o Bahia em 59. Por um bom tempo se considerou que o primeiro brasileiro foi em 71, mas recentemente, né, a CBF reconheceu os títulos anteriores a isso, que eu acho que foi uma coisa correta. Esses campeonatos foram jogados, eram considerados campeonatos brasileiros. Era até chamado Taça Brasil. Então se considerou que o primeiro foi em 59 o Bahia. Só que existia antes o Campeonato Brasileiro de Seleções, né? O que era isso? Era o campeonato por estados. Então é engraçado isso, como isso acabou, né? Hoje em dia o futebol é muito definido por clube. Mas antigamente era mais por estado. É quase como se o Brasil fosse um continente e cada estado, que seria, né, fosse uma seleçãozinha que disputasse o Campeonato Brasileiro. Quase sempre a final era Rio e São Paulo, mas não necessariamente sempre. Ele começou a ser convocado para isso. Então ele até foi tetracampeão brasileiro, se falava isso na época. Hoje em dia se desconsidera totalmente esses títulos, o que eu acho uma pena. Ninguém nem lembra que eles existiram, mas na época se jogava muito a sério e a rivalidade Rio-São Paulo era muito grande, como sempre foi, mas naquela época era coisa de briga mesmo e tal. Ele começou a ser convocado para a seleção carioca, e onde ele foi conquistar o seu primeiro título, de alguma expressão, que foi o título carioca, título de seleções, né? De 31 pelo Rio de Janeiro. Ele era reserva do Nilo, que era um atacante de muito prestígio na época, mas o Nilo não pôde jogar. E é até engraçado porque o Leônidas foi para esse jogo, que era a final com São Paulo, assim, ele era reserva. E ser reserva nessa época, por muito tempo, em muitos torneios, até na Copa do Mundo, até 66 era assim. Você era reserva, você não entrava, fim de papo, você não estava entre os titulares, você não iria jogar. Mesmo que o jogador tivesse um ataque do coração em campo, não entrava ninguém, o time jogava com 10, o que eu considero que era uma regra muito estranha, que hoje em dia causa realmente muita estranheza, mas antigamente era assim, por muito tempo foi assim. Então, como ele era reserva, ele não jogaria, fim de papo, tanto que ele foi até comeu uma feijoada e tal, não estava nem um pouco preparado para o jogo, e foi para as arquibancadas ver a partida. Até que soube que o Nilo não estava em condição de jogo, o Nilo até tentou entrar em campo, mas não tinha jeito, vestiram ele rapidinho, né? E até era sempre difícil isso com o Leônidas, porque ele calçava 36, tinha um pé pequeno, né, para jogador de futebol. Ele entrou em cima da hora e foi o primeiro, vamos dizer, batismo de fogo dele, né? Tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo. Ele fez 2 gols na partida, né? Deu o passe para o terceiro e começou a ficar conhecido nacionalmente, né? O pessoal viu ali, ó, surgiu um grande craque, porque, né, claro que no Rio já tinha um certo burburinho o nome dele, mas o resto do país não. E ali São Paulo também viu que ele tinha potencial, né?